Oi pessoal, aqui é o Rafael Polones e hoje nós vamos falar sobre um dos principais problemas que fazem com que a maioria das pessoas não consiga se manter em dieta. Ou seja, onde acontecem os principais deslizes na dieta. E eu digo isso na prática, que é onde a pessoa começa a fazer dieta, ela começa a ter resultado nas primeiras semanas, só que aí começa a acontecer os fatores externos que fazem com que ela não siga a dieta nem no curto e principalmente no longo prazo. Então ela não começa a ver os resultados que ela queria. E com certeza você sabe o impacto que as suas emoções podem causar na sua adesão ao plano. Ou seja, você começa a ficar mais ansioso, você começa a ficar mais impulsivo, em algumas vezes compulsivo, apesar de que a gente precisa saber diferenciar esses dois termos de impulsividade e compulsão alimentar. Porque a compulsão alimentar, ela tende a ser uma coisa muito mais patológica. Você começa a comer, você não consegue parar de comer, continua comendo, passa mal e continua comendo. Então eu vejo muitas pessoas, infelizmente, usando esse termo de maneira equivocada. Mas o ponto é que todas as questões emocionais que nós temos, seja tédio, ansiedade, raiva, frustração, vão impactar muito de forma negativa a sua adesão ao plano, fazendo com que você não consiga seguir e, consequentemente, não tenha um bom resultado. Então, onde eu vejo que são os principais momentos de deslize na dieta? Primeiro, chegar em casa cansado do trabalho, brigou com o chefe, muita demanda no trabalho, e isso te faz querer aliviar essa tensão de alguma forma. E aí, na maior parte das vezes, acaba usando mais a bebida como refúgio, alimentação, e aí é onde começa a acontecer toda aí bola de neve negativa. Ou então, também nos finais de semana, que às vezes a gente está em casa, meio que entediado, sai da rotina, e aí é onde a gente começa, em grande parte das vezes, beliscar um pouquinho mais, coisas que não deveriam, coisas que não estão na dieta, ou em restaurantes, ou em festas que nós somos chamados. Isso pode acabar atrapalhando todo o processo. Dito isso, eu vou te passar 5 técnicas que vão ajudar muito nesse processo para que você consiga lidar com essas partes emocionais e todos os fatores externos para que você consiga ter uma melhor adesão à dieta. Então, o primeiro ponto é você não ter distrações enquanto come. O que eu quero dizer com isso? 98% das pessoas enquanto comem estão fazendo alguma coisa além de comer. Seja mexer no celular, notebook, assistir televisão. São raras pessoas que, quando estão comendo, estão 100% focadas nisso. E por mais que você já até saiba que é importante fazer isso, eu vou te explicar com detalhes o porquê que isso pode impactar muito no seu processo de emagrecimento e no seu resultado. Então a primeira técnica que eu vou passar para você é sobre ter atenção máxima na hora da refeição. O que eu quero dizer com isso? Quando você está fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, você tem a falsa percepção de que você está sendo efetiva fazendo isso. Então vamos pensar num cenário que isso acontece muito. Imagina quando você está trabalhando, no almoço, por exemplo, e você está mexendo no notebook e comendo ao mesmo tempo. O que acontece? Essa falsa percepção de que você está sendo efetivo, o seu cérebro está focando tanto na comida quanto no trabalho. E essa alternância, né, de você comer e trabalhar ao mesmo tempo, isso acaba gerando um gasto de energia muito maior do que você imagina. Então o que acontece? Você vai gastando mais energia, você vai gerando um estresse no seu sistema nervoso, e isso pode acabar tendo um efeito cumulativo de várias coisas no seu dia, estressante, que vai fazer com que você chegue no final do dia muito mais estressado, muito mais ansioso. Sem contar que o próprio fato de você ficar dividindo a sua atenção, mesmo que seja em questão de milissegundos, isso pode fazer com que você coma muito mais rápido e, consequentemente, até coma uma quantidade maior. E um ponto importante também para falar sobre isso é que, seja você mexendo no celular, televisão ou a refeição, são atividades dopaminérgicas. Então, como você libera mais dopamina, você acaba reforçando mais essas atividades. A gente não pode falar que isso seria um vício, mas
seriam atividades que é difícil você conseguir desassociar. Se você está acostumado a comer enquanto assiste televisão, a primeira vez que você for tentar desassociar vai ser um pouco mais difícil, porque o seu cérebro ele está acostumado com essa quantidade de dopamina maior que você tem no momento. O ponto é o seguinte que eu quero que você entenda. Imagina um cenário onde você está comendo, por exemplo, pizza, chocolate, um pacote de bolacha enquanto está assistindo televisão. Então imagina, você está assistindo televisão e está lá comendo sem prestar na maior parte das vezes atenção no sabor desses alimentos. Então é uma coisa que eu até faço analogia com os pacientes. Qual que é a ideia de você estar consumindo muito mais calorias, muito mais gordura, sendo que na maior parte das vezes você não está nem sentindo o sabor dos alimentos? Então é melhor você comer alguma coisa que nem tem tanta caloria, já que você está comendo por comer. Então aí é um ponto onde se você quer realmente sentir prazer com a comida, que você desassocie isso, coma, preste atenção no que você está fazendo, sinta o cheiro da comida, deguste de verdade a refeição. Porque isso não... Primeiro ponto, eu tenho certeza que já aconteceu várias vezes com você de estar comendo um lanche ou qualquer coisa na frente da televisão e acabou e você nem percebeu que acabou, não sentiu prazer nenhum. Era mais fácil você ter comido um pratão de salada, que daria na mesma, você estaria focado lá na televisão e comendo ao mesmo tempo e não teria nenhum impacto negativo no seu metabolismo. A segunda técnica que eu vou te passar, com certeza você sabe que tem que fazer, você já ouviu várias pessoas te falando da importância disso, mas provavelmente você não faz, que é o comer devagar. Então eu oriento meus pacientes, para cada garfada que você der, pelo menos mastigar uns 30 segundos. Eu digo, no começo, não é para você ser um robô também ficar contando 30 segundos, porque senão vai ficar uma coisa extremamente maçante para você. Só que o ponto que é muito interessante é que, apesar de no início isso ser um pouco entediante, se você gosta de comer, por exemplo, dos maiores prazeres que eu tenho na vida é comer. Então, a partir do momento que você se foca na comida, começa a sentir o sabor de fato, colocar toda a sua atenção no que você está fazendo no momento, a atividade ela fica muito mais satisfatória, fica muito mais prazerosa. E é onde entra aquela questão de você vai comer um lanche, você vai comer uma pizza, um chocolate, seja o que for que você queira comer, ou até as coisas mais saudáveis mesmo, isso tende a ficar muito mais prazeroso, uma coisa muito mais... te gera uma plenitude de maneira geral. Porque um ponto imprescindível aqui é você entender que se você comer muito rápido, você não vai dar tempo suficiente para o seu organismo liberar hormônios que vão te gerar saciedade. Então se você come, ou melhor, se você engole a comida em questão de 5, 10 minutos, muito provavelmente você vai querer comer rápido. Então imagina num cenário onde você está comendo uma comida que você gosta muito, vamos pensar numa pizza, por exemplo. Você pode comer uma pizza inteira em 10, 15 minutos, assim como você poderia comer 2, 3 pedaços e fazer esses pedaços durarem 15, 20 minutos. Então a sua percepção de prazer seria igual, porque você vai estar mais tempo mastigando e dando mais tempo para as moléculas do alimento estarem na sua papila gustativa, você sentindo o sabor do alimento, só que com o benefício de você estar ingerindo muito menos calorias. Só que, infelizmente, por anos da nossa vida sendo condicionados a comer muito mais rápido, isso vira um hábito. Só que você tendo atenção e consciência da importância disso, do mastigar melhor, do sentir mais prazer com a refeição, tendo atenção, com certeza isso vai te beneficiar muito, até pelo fato de você se sentir muito melhor por não ter comido uma pizza inteira e ter comido 2, 3 pedaços. E um ponto muito importante é que quando você estiver comendo, evita ficar segurando os talheres o tempo todo. Porque o fato de você colocar a comida na boca, se você estiver segurando o talher, você já vai pegar a próxima garfada. Então você pode reparar as pessoas na sua volta. Vão colocando a comida, colocou, pega mais, coloca e não para. Então, colocou a comida na boca, descansa o talher e come. Aí você vai perceber a diferença, como isso te ajuda a comer muito mais devagar. Porque senão você fica nessa questão de comer sem parar o tempo todo e obviamente isso vai te fazer comer mais rápido e você vai querer provavelmente comer mais, né? Não vai dar esse tempo
necessário para você aumentar os hormônios que te geram saciedade. Terceiro ponto, controlar o seu ambiente. Essa é uma das coisas mais importantes que você pode fazer. Então imagina só, você chegou em casa cansado, teve uma rotina extremamente estressante no seu trabalho, você já está com a sua energia mental a 10%, está cansado. Então imagina onde um ambiente que está cheio de besteira, cheio de bolo em cima da mesa, pacote de biscoito do seu lado. Então a chance de você escapar da dieta nesses momentos é muito maior. Você pode perceber, se você tende a escapar muito da alimentação, na maior parte das vezes não vai ser no café da manhã, vai ser à noite. Porque de manhã você está com um poder de decisão muito mais assertivo. A gente acorda muito bem na maior parte das vezes. Então é difícil a gente escapar da dieta no início do dia. Normalmente é sempre no final do dia. Então se você chegar em casa e o seu ambiente não estiver controlado, manipulado nesse sentido, se só tiver besteira, ou se você mora com pessoas que não têm uma alimentação saudável, isso com certeza vai ser uma coisa que vai te fazer escapar da alimentação. Então o que você pode fazer? Primeiro ponto, se você convive com pessoas que não fazem dieta, e isso eu falo muito para os pacientes que vem a esposa e o marido só come besteira, então é você conversar com a pessoa que mora com você para que ela quer comer as coisas que ela quer, tá tudo certo, só que vocês entrarem em um acordo onde ele coloque os alimentos, ou ela, enfim, coloque os alimentos em locais que não estejam à vista. Porque esse que é o problema, é você está indo para a cozinha e você vê o bolo na mesa, você vai e pega um pedacinho. Então, tente esconder os alimentos para que não fique à vista. E quanto mais você conseguir colocar alimentos, por exemplo, frutas, dificilmente você vai extrapolar numa quantidade de fruta que vai te fazer engordar. Então, antes que esteja sei lá, morango, mexerica, laranja, uva, assim, tudo à sua vista, mais fácil é para que você consiga se controlar do que ter esses alimentos hiperpalatáveis, muito calóricos, porque isso é uma coisa que tende a complicar muito. Porque imagina só, imagina que você está fazendo tudo certinho na alimentação, está treinando bonitinho, até às 6 horas da tarde estava tudo reguladinho. Aí você chegou em casa, aí você viu aquele bolo lá na mesa, você pegou um pedacinho e aí já vem aquele sentimento de culpa. E aí você come, aí vem o sentimento de culpa e você quer comer mais, até porque um dos piores inimigos que nós temos na dieta é esse sentimento de culpa. A culpa ela vai ativar algumas regiões no nosso cérebro, como a amígdala, o córtex pré-frontal, que vão te deixar realmente muito mais impulsivos. Então já viu aquele cenário daquele 880, né? Então, já que eu escapei, eu vou continuar escapando, amanhã é um novo dia, e aí o processo continua. Então, daí a importância de você conseguir modular essa questão para que você não fique com esse sentimento de culpa, né? Então, quanto mais você conseguir seguir no processo, mais fácil vai ser para você. O quarto ponto, e isso é uma coisa que acontece ainda comigo, que eu tenho que trabalhar muito, que a gente aprende desde a infância, é o pensamento de escassez. O que é isso? Provavelmente você já ouviu sua mãe, seu pai, sua avó te falando para não jogar comida fora, porque as crianças na África estão passando fome, ou as pessoas na rua estão passando fome. E veja, aqui a questão não é você ficar desperdiçando alimento, não é nada disso. Vamos pensar em alguns cenários. Você foi no restaurante, e aí você está comendo, ficou saciado. Ao invés de você comer tudo só pelo fato de não jogar comida fora, você poderia simplesmente pegar, pedir para embrulhar a comida, porque isso não é vergonha nenhuma, que infelizmente muitas pessoas têm vergonha de pedir para embrulhar a comida, e você poderia pegar e dar para uma pessoa que está na rua, né? Aí sim a gente pode pensar no cenário que você vai estar ajudando de alguma forma, mas o fato de você comer a mais só para conseguir tentar sanar esse pensamento que está enraizado não vai ajudar de maneira nenhuma. E a quinta técnica que você pode utilizar é trocar as atividades prazerosas. O que eu quero dizer com isso? Chegou a noite, você está cansado e hoje você está habituado a utilizar a comida ou, por exemplo, a bebida como uma recompensa pelo dia estressante que você teve.
que você pode fazer? Associar outro tipo de atividade que te dê prazer também. Então, por exemplo, tá cansado, tá estressado, o chefe brigou com você, você pensar e fazer, você pode até fazer uma lista num papel ou num bloco de notas, todas as atividades que te dão prazer de alguma maneira, seja jogar joguinho no celular, ligar para sua mãe, conversar com alguma amiga, enfim, é pensar em várias atividades ou tomar um banho de banheira quente, algo que te deixa relaxado. Então, aí você vai começar a condicionar um novo comportamento. Então, me deu o sentimento de angústia. Ao invés de eu pegar e ir direto para a geladeira, eu vou pegar alguma dessas atividades e ler um livro, por exemplo. Vamos supor que você gosta muito de ler. Você pega o livro e começa a ler. Só que isso não pode acontecer uma vez só. Você precisa, toda vez que sentir esse sentimento negativo, ir fazer essa atividade que você está planejando. Quanto mais você conseguir fazer essa atividade que te dê um certo prazer, e veja, não precisa ser uma atividade tão prazerosa quanto a comida ou quanto a bebida, mas ela precisa te dar um certo nível de prazer. Então, a partir do momento que você começa a fazer ela, você vai reforçando cada vez mais, e aí você consegue desassociar a frustração, a raiva, a ansiedade da comida com essa nova atividade. E veja, não é uma coisa fácil de fazer. Nas primeiras vezes vai ser muito difícil porque pode ter sido anos que você condicionou esse novo comportamento. Então você começar a colocar esse novo hábito vai ficando cada vez mais fácil. Espero que essas dicas possam te auxiliar, porque são coisas que eu faço não só comigo, mas também com os meus pacientes, que isso vai fazer toda a diferença para que você consiga se manter em dieta. Porque como eu falei, a partir do momento que você tem algum deslize, isso vai te gerar esse sentimento de culpa e vai começar a te fazer escapar cada vez mais, fazendo, infelizmente, em grande parte das vezes, abandonar todo o processo. Então, você tendo essas estratégias, colocando em prática, vai ficando cada vez mais fácil e aí você não tem sofrimento, você consegue seguir em longo prazo e ter um excelente resultado.